E aí, é com grande prazer que eu estou fazendo hoje o primeiro episódio do ano de 2025 do Pode do Meu Jeito. E hoje, por ser o primeiro episódio, ele também vai ser muito, muito especial, porque eu estou com uma pessoa aqui incrível, né, que eu conheci e comecei a admirar muito. Né? Primeiro porque ele cuidou muito bem de mim, cuida ainda, né? E hoje ele está aqui, eu convidei para a gente bater um papo muito especial sobre saúde e poder ajudar vocês também aí que têm interesse nesse assunto, que talvez estejam passando pelas mesmas dificuldades que eu passei. E agora eu vou revelar quem é o meu convidado, tá? O meu convidado é ele, tá? Boa tarde, programa é seu, tá? Obrigado. Esse homem tem um currículo, gente, enorme. E eu vou deixar ele bem à vontade. E ele vai falar tudo o que ele faz, porque é coisa, hein, amigo? Então, muito obrigado, Sandra, pelo convite. Para mim é uma honra falar sobre saúde, né? Desde que eu decidi me colocar no mercado como um profissional, um construtor, de fato, da base necessária para que aquelas pessoas que confiassem no meu trabalho, né, pudessem progredir em relação à sua saúde. Desde que eu tomei fiz essa escolha, e eu venho colhendo frutos, né? E você é um desses frutos, que é uma paciente que se tornou uma amiga e que hoje a gente vai construir esse episódio incrível, falando sobre saúde integrativa, falando sobre estética, qualidade de vida e, claro, falando sobre tudo que é necessário para que os profissionais que também estão acompanhando o nosso episódio, para que eles possam entender, de fato, qual que é a mentalidade necessária para que eles consigam virar a chave na mente, né, dos seus pacientes, na mente daqueles que confiam de fato nos seus serviços. Então, para mim é uma alegria, uma honra estar aqui conversando com você. É um prazer meu. Olha, eu conheci o Maurício final do ano passado, né? Vocês sabem aí que eu estava tendo uns probleminhas aí na coluna. E através de uma amiga, uma querida, Tatiane Negrão, que é minha empreendedora a bordo lá da Arca Cobrança, né? Ela perguntou, você acredita na ozonioterapia? Eu disse, gente, eu acredito em tudo. Agora, nesse momento, né, que eu estava passando de dor. Aí ela disse, olha, eu vou te apresentar um profissional. Foi quando eu fui parar lá no consultório do Maurício. E, gente, realmente, ela tinha razão, que o Maurício é um profissional que me chamou muita atenção, primeiramente pela atenção que ele me deu, né, e que ele dá para todos os pacientes que procuram ele lá no consultório dele. Porque eu acho, sabe, Maurício, que isso é um grande diferencial do profissional. Com certeza. É saber primeiro fazer tudo aquilo que você faz, né? Aqueles questionamentos todos que às vezes a gente chega meio com pressa e quando vê já está quase 2 horas lá falando com você. A importância disso. Exatamente. Eu acho que na prática a ideia central de toda boa avaliação, de toda boa conversa entre um profissional e um paciente é ele entender que o paciente ele está ali para ser descoberto, né? Ele não sabe muito bem, muitas das vezes, qual é o aspecto que está afetando a sua saúde. Então, a maneira mais adequada do profissional conseguir permitir que essa pessoa alcance, né, o seu objetivo é ouvindo ele falar. Mas para ele falar, é necessário que ele se sinta à vontade. Claro. Então, criar conexão com o paciente é uma das coisas que eu considero centrais, né, na atuação de qualquer profissional, independente da área. Olha só, gente, criar conexão, é o que eu falo aqui, tem que existir a conexão. Tem que existir a conexão, principalmente quando você tem respeito, né, pela saúde de quem está confiando no seu trabalho. Isso. Sem conexão, você não consegue, né, permitir que aquilo dê certo, porque o teu paciente ele vai ficar solto, ele não vai de fato comprar a sua ideia, né, viver a sua filosofia. E eu, como biomédico esteta, mas também como terapeuta integrativo, professor, docente universitário, nossa, é muita coisa. Eu percebo que uma das coisas que torna tudo muito mais belo, né, dentro da prática profissional, nesse mercado, é estimular o seu paciente, né? E aí você acaba conhecendo mais um pouco, né, da história de vida e se torna mais fácil. Exato. Também para você, né? Exato. Sem você conseguir
jogar o seu paciente para um outro nível de mentalidade, ele não consegue adotar as medidas que você precisa que ele adote para que os resultados que estão sendo construídos ali dentro do consultório possam ir além do consultório. Né? Então, uma das coisas que eu gostei muito desde que a gente iniciou o nosso plano de tratamento foi que você, além de ouvir o que eu estava falando, você se abriu para mim, né? Explicou exatamente o que estava acontecendo, o que estava te afetando, me falou sobre aspectos da sua rotina, me explicou como é que estava a sua dieta, o seu treino, a qualidade do sono, e a partir dali a gente conseguiu entender junto o que a gente precisava fazer junto para que você estivesse aqui hoje bem, né, com toda essa energia, com toda essa garra, com toda essa bênção que Deus está permitindo que a gente consiga estar aqui. E isso é fantástico, gente, o que ele acabou de falar, porque quando ele deixa a gente muito à vontade para ir falando tudo o que sente, porque, como ele falou, eu sou uma paciente que já tenho um histórico de... Como é que eu posso? De uma qualidade, de uma pré-qualidade de vida. Eu tento, pelo menos, né, fazer. Com certeza. E me adaptei muito ao tratamento da ozonioterapia, né, que agora a gente já está fazendo outras coisas, né, mas no início eu fui lá por causa da dor. E foi muito rápida a minha resposta, né? E eu vi um dia desse você falando que a resposta, às vezes, ela vem mais rápido nas pessoas que já têm uma qualidade de vida, pelo menos tentam ter uma qualidade, uma melhor qualidade de vida. Esse é o conceito que eu abordo sempre com as minhas mentorias, quando eu estou direcionando algum profissional, né, que me contrata para ajudar ele a entender o que tem que ser feito. Uma das coisas que eu ensino é sobre terreno biológico, né? Então, o terreno biológico, ele é a base para que nós possamos, então, consolidar um resultado tanto estético como um resultado, por exemplo, no manejo da dor crônica, né? Ou da dor aguda, ou de uma lesão muscular. O que é o terreno biológico? Nada mais é do que a arquitetura fisiológica daquele organismo, né? Como é que aquela pessoa está vivendo a vida dela? Será que a quantidade de água que está sendo ingerida ao longo do dia é compatível? Né? Será que o uso dos suplementos está alinhado com aquele objetivo? A suplementação, né? Exatamente, é fundamental. Né? A suplementação ela garante que você tenha acesso aos micronutrientes, às vitaminas, aos minerais, todos os dias na quantidade certa. Nem sempre a nossa alimentação, a nossa dieta vai oferecer tudo o que a gente precisa, toda a nossa demanda. O necessário, né, para o nosso organismo. Exatamente. Então é por isso que na prática não tem outra forma de fato, seu paciente consolidar resultados sustentáveis, se não sendo, né, entendendo o que é terreno biológico. E sim, além de entender, para mim, né, isso é tudo muito novo, o terreno biológico, mas ele tenta entender como funciona o paciente, na realidade é isso, né? Eu tento. Como é que a Sandra vai reagir? Vai fazer certo? Porque às vezes tem isso também, né? O paciente vai e não quer cumprir. Olha, eu sou meio medrosa, principalmente para dor. E assim, me preocupo muito com a minha qualidade de vida, com a minha saúde, tudo. E eu costumo respeitar, fazer tudo certinho. E uma coisa muito legal que ele abordou aí, que é muito importante, é que hoje, às vezes, só a alimentação não funciona. A gente tem que ter o auxílio da suplementação, né? Até para desintoxicar o organismo, que muitas vezes está intoxicado, né, também. E pelo dia a dia, como é que a gente vive, às vezes come na rua, come mal, faltam algumas coisas, né? Que isso impacta diretamente, né? Exato. Com as doenças. Às vezes a gente não sabe por que está adoecendo tanto, às vezes falta uma suplementação, né? Muitas das vezes é uma carência de vitamina D, né? De vitamina B12. Isso aí é um exemplo muito simples, na verdade, mas as carências elas vão muito além disso. Então, eu hoje vejo que o sucesso que, graças a Deus, eu tenho tido ao longo desses quase 5 anos de atuação profissional... 5 anos já, né? Se deve justamente ao fato de que eu não estudo apenas a técnica que eu vou aplicar no consultório, né? Eu estudo todos os dias sobre fisiologia, de modo geral. Então, o entendimento é amplo acerca do que é a saúde daquela pessoa. Então, o raciocínio integrativo, né, que hoje eu considero que todo terapeuta integrativo tem que ter,
ele se baseia justamente no entendimento amplo, né, do que é o funcionamento fisiológico. Eu posso aplicar a ozonioterapia para tratamento da dor? Posso, mas como aquela dor se configura naquele organismo, né? Se muitas das vezes o paciente ele entende a dor como sendo apenas um incômodo, mas o profissional tem que entender a dor como sendo um desequilíbrio. E por quê? Né? O que causa esse desequilíbrio? Então, eu oriento até mesmo quando o meu paciente ele não sabe, por exemplo, que especialidade médica ele tem que procurar para fazer um diagnóstico, né, do que possivelmente está por trás daquilo. Então, o meu paciente chega querendo fazer uma aplicação de Botox e sai sabendo que ele precisa passar num ginecologista, ou então no ortopedista, ou então no reumatologista, né? E aí eu analiso vários exames com ele, mas ao mesmo tempo explico a importância, né, dele ter uma conversa também com um profissional médico, porque diagnosticar, muitas das vezes, é um primeiro passo, né, em busca de uma qualidade de vida superior também. Então... Certo. E olha, é muito interessante que eu cheguei lá com o Maurício, né, para fazer a ozonioterapia para dor, né? Aí, graças a Deus, eu já estou controlada, né, e já estou apostando em outra área que eu adoro, que vocês aí, mulheres, também adoram, muitos homens também, né? Já estão indo para o lado estético. Exato, né? exato. Com a ozonioterapia, que eu realmente não sabia que tinha essa função. Com certeza. É uma ferramenta com uma versatilidade realmente impressionante, né? E o processo da construção da estética nada mais é do que ajustar a saúde. Certo. Então, estética é um sinônimo também para boa saúde, né? Até porque você, para ter uma qualidade de pele, para que você perca peso, para que você tenha resultados dentro da estética, né? A saúde tem que estar alinhada. Então, a estética nada mais é, para mim, né, como profissional esteta, uma porta de entrada para entender em que pé está a saúde daquela pessoa, para que de fato eu consiga explicar se aquele resultado estético que ele está procurando é compatível. Né, com a saúde dele. Se não for, então eu entro com a minha orientação profissional. Isso aí é uma coisa muito legal, que às vezes a gente está muito preocupado em resolver o problema por fora. Exato. Não é verdade? Exato. Mas às vezes as coisas que estão assim, te deixando triste por fora, que estão te incomodando por fora, ela vem de dentro, como você falou, né? É uma coisa que tem que ir lá dentro ver o que é, que nada mais é do que a saúde, né, prejudicada, a falta de suplemento, essas coisas aí que você sabe melhor que eu. Às vezes a gente está buscando, porque o cabelo não está tão legal, porque minhas unhas, mas isso aí já não... eu vou resolver, vou no dermatologista, para fazer um profissional de botox, eu não sei, tem vários nomes hoje, né? Uma harmonização, mas às vezes o problema não está ali, o problema tem que tratar lá dentro. Exato. Às vezes tem que tratar até aqui também, né, doutor? Com certeza. E é importante até levantar essa pauta, e isso eu acho muito legal nas nossas conversas no consultório, porque a gente levanta muitas pautas importantes, né? Que é com relação à saúde mental dessa pessoa também. Né? Então, eu ofereço serviços na área da estética, sim, mas antes de fato executar esses procedimentos, eu preciso entender se aquela pessoa está preparada, né, psicologicamente para passar por esse processo e aceitar as suas características, a sua individualidade. Né? Então, hoje a gente sabe que, inevitavelmente, algumas pessoas sofrem de alguns transtornos, como, por exemplo, transtorno dismórfico corporal. Então, a pessoa se vê de uma outra forma. Como é? Transtorno dismórfico corporal. Um exemplo. Um exemplo. E aí, por exemplo, se aquela pessoa tem aquela condição e você, como profissional, está ali para oferecer um resultado estético, você precisa entender se aquela pessoa vai conseguir aceitar o resultado que ela tem. Se ela não vai ficar sempre em negação do que ela, de fato, pode ter. Né? Eu acho que eu tenho isso. Ela se vê de uma forma diferente o tempo todo. Eu acho que eu tenho isso. Como é o nome? Transtorno dismórfico corporal. Transtorno dismórfico corporal. Porque o meu personal fala que eu sempre, numa régua de 100%, eu me vejo 80% gorda. Não consigo
ver retorno nisso, entendeu? Então, o respeito pela sua individualidade, ele é a peça central. O respeito pelo que te envolve como ser humano, como organismo fisiologicamente falando, sim, ela é uma peça central. Né? Realmente. Porque você se aceitar já anula 50% ainda bem dos problemas. Que o meu caso é só assim no emagrecimento, né? Porque hoje tem muito, você vai me dizer, vai concordar comigo, ou não, isso está acontecendo muito na aceitação do paciente no rosto. Com certeza. Muitas mulheres estão lindas, estão bonitas, mas aí querem colocar mais boca, querem a tecnologia, vão colocando mais coisas, e no final assim, não dá um equilíbrio bom, e nem ela fica satisfeita, e o profissional entrega e nada. Exato. Tudo começa pelo respeito, né? O respeito do profissional com o paciente, do paciente com o profissional, mas também do paciente com ele próprio. Com ele próprio. Entendendo que certas características são suas, né? Elas precisam ser mantidas ali para que, de fato, você tenha a sua individualidade respeitada. Mas isso também é muito importante, viu? O profissional ter essa visão. Com de certeza, saber que a pessoa não ficar só... não, quero fazer mais um pouco. Pensando financeiramente bom, sim. Mas vamos ver o seu equilíbrio. Eu acho muito importante hoje o profissional ter essa visão, entendeu? De saber parar na hora que está demais. Bora parar. Não precisa mais. Não. E eu admiro muitos profissionais que têm esse time. Eu mesmo já fui em alguns profissionais, até mesmo com você, que falou, não, vamos fazer tudo pelo seu tempo certo, né? Porque a gente chega muito ansiosa, querendo tudo para hoje. Principalmente quando se mexe com a estética, né? Principalmente. Às vezes a gente quer que fique passeador logo hoje, mas também a mulher, ela quer logo ver o resultado do que ela fez aqui, da harmonização. E não é assim, né, doutor? Não. É uma construção. Uma construção. E toda construção, para ser bem feita, ela tem que ter todo um processo, né, de planejamento. É necessário que aquilo esteja sendo compatível com o que a gente tem à disposição também, porque quando você começa a se basear, né, com uma régua externa que não tem nada a ver com a sua realidade, você começa a se frustrar num processo que não deveria lhe frustrar, que deveria lhe estimular, que deveria lhe empoderar. Então, a comparação, ela não tem que ser com o externo, ela tem que ser com o interno, tem que ser com você ontem. Então, eu fui melhor do que a Sandra de ontem, hoje fui, perfeito. Então, eu estou progredindo. Então, quando eu estou em sala de aula, conversando com alunos de graduação ainda, eu falo muito sobre essa questão da humanização do atendimento. Sim. Porque você tem que entender que todo ser humano ele precisa ter a sua individualidade, né? Sim. Então, no mercado da estética, no mercado da saúde de modo geral, a individualidade ela nada mais é do que uma condição inerente àquela pessoa, né? Uma característica intrínseca que nunca vai mudar. E ela precisa ser preservada e respeitada. Sim. Então, eu converso com meus alunos para que quando eles chegarem no mercado como eu estou hoje atuando, para que eles façam parte do time que colabora com a saúde, do paciente, com a saúde psicológica, com a saúde mental, com a saúde estética. Isso. E não o contrário, né? E não fique instalando traumas, instalando inseguranças, instalando medos, porque isso não faz o menor sentido, gente. O que faz sentido é você ser humano, né? Você se colocar ali numa condição de profissional que quer cuidar da saúde daquela pessoa de fato, se colocando no lugar dela, né? Mas não no lugar para substituir ela, mas tentar entender o mundo através da visão dela. Da visão dela, então, lógico. Esse é o ponto central. Com certeza, sabe, Maurício? Acho que é por isso que você faz tão bem o seu trabalho. Fica no seu consultório sem preocupação de estar na hora de ir embora, conversando. E com isso você já passa por um lado, sai desse lado profissional, só da saúde, e passa por um lado de uma visão empreendedora também. Com certeza. Por quê? Porque quando você tem todo esse diferencial, que não é todo médico que tem, não é todo profissional que tem, te dá esse atendimento, te dá essa acolhida, você melhora também o seu lado empresarial. Com certeza. Né? Por esse diferencial, você com certeza vai atender mais clientes, apesar de que demora com mais tempo de paciente, mas vai ser mais indicado, não é verdade? Vai ter mais indicações. Isso. Você sente isso, que cada vez o boca a boca, com o que a Tati fez comigo.
eu acho que ainda é a melhor maneira de divulgar o trabalho de um excelente profissional. O que você acha? Exatamente. Eu acho que isso tudo que você acabou de falar é a essência do empreendedorismo, né? É você conseguir transbordar a confiança para o seu paciente, para o seu cliente, e aquela pessoa se deslumbrar com aquilo Isso. e indicar, não porque ela vai ganhar algo com aquela indicação, Não. mas porque ela sabe que aquela experiência pode virar uma chave na mente de um amigo, de um familiar, né? Ou de um colega profissional. E aí, desvirou na minha, com certeza na dele vai ser bom também. E isso, gente, não é só nesse ramo da saúde. É em qualquer ramo, que você tem um diferencial, viu? Que você tem uma visão de respeito como ele tem com o outro, com certeza você cresce sem muita dificuldade. Mas, olha, isso não é muito comum em todos os profissionais. Você vai em médicos hoje, em profissionais, que você chega, malmente eles te encaram. E você fica ali, porque quando você já vai procurar um profissional de saúde, principalmente, você vai já cheio de dúvidas e ansiedade. Não é verdade? Você chega lá, você sente aquela frieza, aquela coisa, difícil, você não se sente à vontade, dificilmente você tem vontade de retornar ou indicar para alguém. E aí você não vai abrir para aquele profissional que mal está ali olhando, né? O que realmente você deveria mostrar para que ele entendesse o seu problema. Não se sente à vontade, né? Então, tá os dois perdendo tempo, né? Porque nem o paciente tem segurança de falar sobre as suas inseguranças e nem o profissional está ali disposto a realmente tentar entender quais são. E aí isso acaba tornando um conflito desnecessário para todo mundo. Porque uma doença, ela começa quando aquela pessoa não bebe água, quando aquela pessoa come mal, mas ela não tem uma orientação. Por quê? Porque aquela pessoa nem sequer perguntou. Chega lá, né? Então, assim, tá passa com exame, uma alteração no seu faz exame um monte de aqui. exame. Essa alteração indica que você provavelmente está com essa patologia. Está aqui o tratamento. Mas será que realmente, né, isso é a única alternativa para aquela modulação fisiológica? Será mesmo? Ou será que não seria mais interessante dedicar 30 minutinhos a mais que fosse para um atendimento mais humanizado? Porque aí sim se constrói saúde, né? E não é de um dia para o outro. Não. Né? Você vai fazendo aquilo conforme o paciente vai entendendo, vai adotando novas estratégias, né? Novos hábitos, vai anulando aquilo que vai fazendo mal e vai adotando só o que é bom. Então isso leva tempo, é preciso que você tenha essa paciência como profissional, principalmente se for da área da saúde, né? Então, eu, por exemplo, trabalho com um grande amigo meu, que também é meu mentor, né? Meu sócio, que é fisioterapeuta, e ele, assim como eu, nós temos tido muito sucesso, principalmente por conta do tempo que nós dedicamos a cada um dos nossos atendimentos. Então, uma das coisas que ele fala é justamente com relação a essa virada de chave, né? A mentalidade do teu paciente, ela tem que estar alinhada com a mentalidade do profissional. Então, o profissional ele tem que ser exemplo. Ele tem que ser um mestre para o paciente seguir os passos dele. Isso. Ele né? tem que acima de tudo, confiar nas palavras dele. Como é que ele vai confiar? Só porque o remédio funcionou? Não. Por toda a segurança que ele vai passar. Como ele falou, conhecer os hábitos. Às vezes não está tomando água, mas você sai do consultório e não passou essa informação para o médico porque ele não te perguntou. Exato. Não é? Então, o remédio ele vai funcionar, mas poderia funcionar melhor se ele tivesse essas informações básicas. Né? Olha, e isso é muito importante. Agora, eu vejo muito, muito esse lado de humanização em você, acho isso perfeito. Mas eu acho que também, por você já vir de ser um professor, não é? Ser um mestre, ter esse contato com outras pessoas, com várias pessoas ali fora do seu consultório, talvez você tenha mais facilidade de passar para os seus pacientes essa maneira de enxergar de uma outra maneira o seu paciente, né? E passar para ele realmente como se você estivesse passando para os seus alunos, uma orientação. Eu diria que a minha caminhada acadêmica, ela me permite hoje abstrair muita informação que é compatível, né, com o meu propósito de vida, né, que é viver
uma vida em que eu consiga me orgulhar todos os dias do que eu tenho feito na minha caminhada. Certo. Então, independente se o profissional tem mestrado, não tem mestrado, é especialista ou não, ele precisa, antes de tudo, entender se o propósito de vida dele está alinhado com aquilo que ele está oferecendo como serviço, né? Ou então como produto. Então, quando eu ofereço um suplemento para o meu paciente, eu não ofereço apenas pensando em ter lucro com a venda de um suplemento. Eu escolho o suplemento para saber se aquele suplemento está alinhado com o meu propósito. Né? Então, tudo, no fim das contas, é propósito. Propósito, verdade. Exatamente. E aí, é isso. E é por isso que o sucesso chega. E, assim, quando eu cheguei lá com o Maurício, eu realmente tinha muita vontade de tomar alguns suplementos, mas eu tinha muitas dúvidas. Porque, como eu te falei, né, eu não gostava muito, não gosto muito de mandar manipular e tudo, e às vezes a gente não tem atenção para tomar direito, tem que tomar no horário diferente. E o que acontece? Vai deixando hoje, vai deixando amanhã, vai se esquecendo. Quando você vê, já não tem mais validade para você tomar aquilo. Mas eu sei o quão é importante você ter esse respeito com os horários e da medicação e tudo. E eu tinha assim, não vou mais comprar remédios manipulados, até que te falei, né? Por causa disso. Da validade. Mas eu sou uma pessoa que eu tenho um grande, como é que eu posso falar? Respeito pelas coisas naturais, por uma medicina diferenciada. O meu organismo ele absorve melhor esse tipo de... Não apenas o seu. Não, eu estou falando por mim. Esse tipo de suplementação mais natural. Sim. Entendeu? Eu gosto disso e me sinto bem. E ele me alinhando, ele foi conseguindo fazer eu trocar toda aquela minha medicação, que eu acho que me fazia até mal, que eu vivia passando mal com muito comprimido, tomava 3, 4 de uma vez e tal. E hoje ele passou poucos remédios, mas eu estou com uma suplementação quase perfeita, né? Assim quase. Que eu posso dizer, você passou tudo que realmente em 4 ou 5 remédios que eu usava assim... Bem mais. Um monte de remédio, entendeu? Isso aí também é muito importante. Você saber dosar os suplementos para o seu cliente, não sair jogando um monte de coisa, né? Isso. E esse ponto com relação à questão do que é natural é um aspecto muito determinante com relação ao sucesso da terapêutica com base na suplementação, né? Porque o ajuste ortomolecular, como dizem, né? Que é um conceito que se baseia justamente na presença dos micronutrientes que estão faltando e por aí vai, nada mais é do que você corrigir aquela carência entregando para o organismo algo que ele precisa, tá? Sim. Mas não apenas isso. Por exemplo, os fitoterápicos, né? Que são suplementos que vêm através das plantas, são muito mais bem aceitos pelo organismo da maioria das pessoas, porque é uma questão evolutiva, é uma condição do organismo que veio se adaptando ao longo de milhões de anos na presença daquelas plantas, na presença daqueles princípios ativos ali. Então, quando você vai perceber, o próprio contexto de evolução do desenvolvimento dos animais, do homem ao longo de milhões de anos, das plantas, está tudo interligado. Evolução, né? Exatamente. Então, da quando humanidade, o profissional ele tem esse insight, ele entende que você consegue oferecer fitoterápicos também, você acerta com mínima chance de erro, porque aquela pessoa vai conseguir ter uma resposta legal. Claro que é preciso ter parâmetros, critérios, métodos, mas... com certeza a chance de efeitos colaterais é infinitamente menor do que quando você usa algo que foi criado pelo homem, por exemplo. Olha, eu tinha uma despesa de omeprazol, pantoprazol. Gente, tinha que tomar aquilo todo dia. Depois comecei com fazer essa troca com cúrcuma longa, com essas coisas que ele me orienta. Gente, eu acho que nós estamos uns 3 meses nesse processo,
quase, né? Ou mais, com uns 4 meses, eu acho que foi no final de outubro, mais ou menos. Isso. E eu me sinto, assim, bem mais tranquila em relação a esses sintomas que me perturbavam muito também, né? Uhum. Ter que sempre estar tomando um protetor gástrico Uhum. para poder tomar um remédio. Sim. Agora, assim, a ozonioterapia. Você fala que você é um profissional da medicina integrativa. Perfeito. Tá? Vamos explicar melhor, Tá. assim, essa medicina integrativa, Tá. que eu acho, assim, até gosto desse nome, sabe? Mas Perfeito. vamos tirar, quem sabe alguém está com dúvida também, Gente, como eu. Esse conceito, né, integrativo nada mais é do que a compreensão de que o ser humano ele faz parte de um contexto, né? Então ele tem ali características na sua rotina que estão intimamente ligadas à sua saúde. Então, por exemplo, quando você raciocina com base no que é a saúde de alguém, você precisa levar em conta aspectos que vão além daquela pessoa. Então, há características como, por exemplo, a qualidade ou não do seu sono, com que aquela pessoa trabalha, né? Como aquela pessoa se sente no trabalho e tudo mais. Tudo isso é um raciocínio integrativo, porque você consegue entender que muitas das causas por trás de desequilíbrios nem sempre estão internos naquele organismo, né? Então, você tem uma visão muito maior, muito ampla do que é a saúde de alguém. Então, essa é uma visão integrativa. Porque ela integra tudo que está ao redor daquele paciente. E essa visão ela é determinante para o sucesso de qualquer conduta terapêutica. Determinante. Então, é por isso que você já tem esse hábito de saber a vida toda do teu paciente ali também, né? Alguns pontos são essenciais. Ajuda com base nessa medicina. Olha, muito legal, gente. Olha, eu estou me sentindo, como eu já falei 2 ou 3 vezes, muito bem. E o Maurício, ele também trabalha com uma linha de medicamentos, né? Suplementos, não são medicamentos. Olha, a diferença, gente. É diferente. Suplementos incríveis à base de ozônio, né? Isso. São livres de prescrição, então a pessoa ela pode consumir. Claro que o mais importante é que ela tenha um direcionamento, tá? Mas hoje, a empresa com a qual eu tenho alinhado, né, o meu propósito é principalmente a Ozontec, que é uma empresa que oferece produtos ozonizados, tá? Então, por aí você já tira que o sucesso da empresa também tem relação com o meu sucesso, porque eles entenderam a relevância do ozônio para o contexto fisiológico estar equilibrado e conseguiram transmitir isso para dentro de um suplemento. Então, por exemplo, o mercado hoje não conta com uma cartela muito diversificada de suplementos ozonizados. E a Ozontec ela vem trazendo essa novidade e a gente está aqui sendo pioneiro em Belém do Pará para que todos vocês tenham acesso ao que há de mais sofisticado e mais seguro e mais eficaz em relação a suplementos contendo nanotecnologia e com a atividade da ozonioterapia ali na sua casa, sem que você tenha que vir ao meu consultório, mas você também pode ter acesso a ela sem necessariamente estar procurando um profissional. Você consegue usar esses suplementos em casa. E olha, são suplementos incríveis que eu já estou usando. E são suplementos, não são só suplementos, tem também toda a parte estética, né? Exatamente. Olha, eu estou usando shampoo de mel, exatamente, né? ozonizado. E ozonizado. E o que mais que assim, cremes já está na parte do skincare também. São os dermocosméticos, né? Dermocosméticos. Exatamente, que complementam a saúde, até porque você pode tomar uma cápsula para corrigir, por exemplo, algo no seu metabolismo, mas você também pode utilizar um creme que vai bloquear a progressão de uma mancha na sua pele. E um creme que não tem nada que possa, por exemplo, causar uma reação alérgica severa. Né? Mas que, no entanto, em virtude da presença do ozônio na sua fórmula, vai ter uma ação muito eficiente, muito eficaz. Né? Maurício, explica uma coisa aí que eu não sabia, gente, e eu achei fantástico quando me explicou. Depois eu fui pesquisar, porque eu sou dessas, eu vou lá saber direitinho. Fala um pouquinho como é que o ozônio ele faz a regeneração celular, que você me explicou, do organismo. Como é que ele chega para melhorar tudo na tua vida, assim, no teu organismo? Como eu mencionei ainda há pouco, né, com relação ao contexto evolutivo da espécie humana na Terra, tá? Então, pensem comigo.
o ozônio nada mais é do que o oxigênio num formato diferenciado, né? O oxigênio no formato triatômico. Mas a presença do ozônio na natureza, em contato com o desenvolvimento do organismo do ser humano ao longo de milhões de anos, é o que determina o sucesso dele na terapia. Porque o ozônio em contato com uma célula, ele vai ter a capacidade de ativar vias epigenéticas, né? Ou seja, ativar genes que estão dentro da maquinaria genética do organismo humano, né? De uma célula eucariótica, por exemplo, muito mais eficientemente do que qualquer molécula. Por quê? Porque nenhuma molécula já inventada pelo homem, por exemplo, tem essa capacidade, porque ela não existe há tanto tempo quanto o oxigênio existe. Sim. Então, se você tem a presença do ozônio sendo produzido pelo próprio sistema imunológico do organismo humano, com certeza o efeito que a terapia biooxidativa baseada no ozônio vai gerar uma resposta muito eficiente, muito sustentável. Muito eficiente, gente, muito. E olha, eu quando cheguei no consultório do Dr. Maurício pela primeira vez, eu tomei um susto, que eu vi um monte de troféus lá, medalhas numa parede, numa estante. Eu disse, nossa, ele é super atleta, né? Ganhou já aí um monte de medalhas. Fiquei imaginando assim. Aí depois a gente conversando, ele foi me explicar qual a origem daqueles troféus e daquelas medalhas, né? Que ele vai explicar para vocês agora também. Gente, assim, realmente é um susto, né, que os meus pacientes têm quando veem uma parede cheia de troféu. Logo eles pensam que eu sou um super atleta, né? Mas assim, apesar de a minha rotina ela ser uma rotina muito semelhante à rotina de um atleta, ou seja, eu me preocupo com a minha alimentação, eu me preocupo com meus hábitos, eu me preocupo com uma série de questões que potencializam a minha saúde física e mental, né? Eu não sou um atleta, né? Eu não vivo o lifestyle de um atleta de fato, né? Então, 80% dos troféus que tem ali são do fisiculturismo, tá? E eu devo a presença deles a cada um dos atletas que confiaram no meu trabalho lá atrás, que nós viemos juntos colhendo frutos. Frutos que não só são relacionados à saúde deles, né? Que fez com que eles tivessem uma saúde muito melhor, mas frutos nos campeonatos, ou seja, nós tivemos condições de ganhar em campeonatos extremamente competitivos, levantando a bandeira da saúde integrativa, da ozonioterapia, e cada um desses atletas com uma dívida de gratidão muito grande Sim. por mim e eu por eles, né? Simbolicamente, eles me entregaram como um presente esses troféus. Sim. Então, obviamente, eu não ia deixar eles guardados na minha casa. Eu precisava expor eles, né, ali no consultório como uma forma de estimular com que outras pessoas também alcancem seus objetivos. Sim. E, quem sabe, até participe de um campeonato e saiam campeões. E também é um troféu para você, né? Lógico, saber que aqueles certeza. Atletas ali chegaram ao sucesso de ganhar uma medalha que tinha uma dor, tinha um problema com a sua ajuda, né? Exato. E, olha, eu não tenho nenhuma medalha, mas a partir de agora vai ficar a taça, com caneca certeza, do pote do meu jeito lá, como agradecimento. Ela vai ficar num cantinho especial ali, para que todo mundo saiba que tem um episódio no Pod do Meu Jeito ali com o Lindoc, né? Para que eles assistam. Pois é, gente. Olha, isso me chamou muita atenção, a confiança e o respeito que os atletas depositam nele, né? No Maurício, porque... no Lindoc, né? No Lindoc. Porque realmente não é fácil. Um atleta com dor... eu não sou atleta, e com dor... qualquer pessoa com dor, né, gente? E dirá um atleta participando de um campeonato, precisando treinar, e de repente encontra a ozonioterapia e vê uma saída, né, para essa dor, ele tem que ficar mesmo muito agradecido e dar o troféu para o responsável. Eu não obrigo, tá, vocês a me darem os troféus. Eu sei que eles valem muito para vocês, tá? Mas eu fico muito, muito, muito feliz quando eu recebo um troféu de presente. Então, você que foi meu atleta e não me deu o troféu de presente, fique tranquilo, não tenho nenhum ressentimento, Ele não tá? está cobrando, mas... Mas, assim, a vocês que tiveram
essa sensibilidade de colocar aquele troféu no meu consultório como um presente, simbolizando essa dívida de amizade, essa gratidão, eu deixo aqui a vocês o meu muito obrigado, porque realmente tudo isso que eu venho colhendo, né, todos esses frutos, todo esse reconhecimento, eu devo, entre outras coisas, a vocês que confiaram no meu trabalho num momento muito delicado da vida de vocês, que é participar de um evento tão competitivo como é um campeonato de fisiculturismo, ou de powerlift, ou um jogo de futebol importante, né? Então, eu já atendi atletas profissionais de futebol, atletas que hoje estão morando, por exemplo, no exterior, né? E que me mandam mensagem de lá perguntando, cara, não tem como tu vir para cá, aqui não, em Hong Kong, em Portugal. Eu digo, gente, não tem ozonioterapia aí? Cara, eu não encontrei ainda. Eu fico, gente, como é que pode? Vai abrir uma filial. Como é que pode? Mas assim, na prática, gente, apesar dessa ser uma ferramenta extremamente segura e eficaz, ela está presente em 17 países, né? Regulamentada, assim como aqui no Brasil, mas 17 países é apenas um terço da quantidade de países que a gente tem no globo. Então, a gente faz parte, né, de um movimento pioneiro no mundo todo, que é o advento de uma terapia natural, né? Que não se baseia, por exemplo, no uso de um fármaco, no uso de algo que possa colocar a vida de alguém em risco, né? Então, por exemplo, a via com a qual eu trabalho, predominantemente, é a via das aplicações intramusculares, periarticulares, né? Então, são vias extremamente seguras que até mesmo aquelas pessoas que têm alguma contraindicação relativa, como é uma aplicação local, o efeito localizado, ele é muito... como é que eu posso dizer? Ele não afeta a saúde sistêmica da pessoa que tem alguma contraindicação. Então, é muito seguro até para quem tem contraindicações. Então, aqui a gente vai começar a falar delas agora, tá, gente? Ozônio é seguro? O efeito é incrível? Com certeza, quando operado pela mão de um profissional ético e competente, é incrível. Agora, diz uma contraindicação, Maurício. Hipertireoidismo, né? Que é um processo que você tem ali um aumento do seu metabolismo de forma patológica. Então, o ozônio ali potencializa o metabolismo. E aí, se eu aplico ele num paciente que está com o metabolismo patologicamente acelerado, eu aumento ainda mais a taxa metabólica daquela pessoa, potencializo, quem sabe, até o surgimento de um sintoma, né, que não é desejado. Mas isso só se eu colocar o ozônio por uma via sistêmica, né? A ozonioterapia, por exemplo, por uma via que é polêmica, né, que é a via retal, mas também pode ser pela via sistêmica, como, por exemplo, pela autohemoterapia maior, né, que recentemente o Mr. Olímpia, sagrado campeão, 5 vezes campeão do Mr. Olímpia, recentemente postou na sua rede social um story fazendo ozonioterapia pela via sistêmica, né? Uma via que oferece os benefícios do ozônio para todos os órgãos internos, para o corpo de modo geral, para tudo ao mesmo tempo. Pela via sistêmica, você quer dizer assim, que vai para todo o corpo. Vai para todo o corpo, exatamente. Só que ele utilizou uma via que não é a via retal, né? Que nada mais é do que você colocar o ozônio em contato com o sangue da própria pessoa e reperfundir esse sangue no organismo, só que um sangue que passou pelo efeito do ozônio, né? Então, um sangue extremamente oxigenado, um sangue que está ali estimulando a síntese de enzimas antioxidantes, tá? É uma via sistêmica incrível, mas que tem seus cuidados. É necessário que o profissional ele tenha esse cuidado de ajustar perfeitamente o protocolo. Mas isso é possível já, né? Perfeitamente possível. Aqui no Brasil já é feito em várias clínicas, e isso está crescendo cada vez mais, porque assim como eu estou aqui hoje falando no seu podcast sobre essa ferramenta, outros profissionais que têm um respeito muito grande pela saúde dos seus pacientes também estão falando. Né? Então, é cada vez mais presente o diálogo sobre essa ferramenta, embora, infelizmente, nós tenhamos aí profissionais que fecham os seus olhos para aquilo que eles deveriam abrir os olhos, né? Colocando ali uma lente de aumento sobre as ferramentas. Então, infelizmente, nós temos até mesmo profissionais da área da saúde que não acreditam. Mas não acreditam não porque leram os artigos
com alto fator de impacto sobre a ozonioterapia. Não acreditam por um simples preconceito. Isso. Né? Então, eu acredito que um profissional que tem preconceito com relação a ferramentas e não dedica uma parte do seu tempo a estudá-las para, de fato, Sim. emitir Sim. uma opinião plausível, uma opinião razoável, coerente, é um profissional antiético. Não é Com porque ele vai certeza. falar mal de uma ferramenta com a qual ele nunca teve contato e nem sequer E estudou. nem tem conhecimento, né? Exato, exatamente. Então, Não. assim, peço a você que é profissional, que me segue, né, mas não sei se é fã ou se é hater, estude. Eu coloco artigos no meu perfil, artigos incríveis, meta-análises incríveis para você ler, passar o final de semana lendo, estudando, para você entender e, quem sabe, até adotar essa ferramenta na sua prática clínica, porque não tem nenhum motivo para você não fazer isso, tá? A não ser pelo fato de você não querer por um simples preconceito. Então, Isso. deixa aqui o meu convite, tá? Sigam meu Tá perfil. dado o recado. Sigam Tá dado o aí recado. o Lindoc, que vocês vão aprender muito. E eu acho que é uma coisa que todo profissional deveria respeitar de saúde, porque existe relatos de que funciona. Inúmeros. Entendeu? Se não resolvesse, ele não teria aquele monte de troféu, não teria um Mister Olímpico, um cara que deve, né, um Simples campeonato, deve fazer campeonatos mundiais, não sei, não estaria também fazendo, né, gente? Olha, eu acho que assim, falta conhecimento, a gente tem sim que se abrir às novas técnicas, às novas tecnologias, e a vida é isso, né? Tem muito profissional aí que também se formou com respeito a muito médico aí e nunca fez uma reciclagem. Entendeu? Olha, aconteceu comigo recentemente, eu não sei se foi com você, também se eu levei com você, eu levei com uns exames com um profissional, ele falou, interessante, você já levou, o seu médico aqui não falou que a B12 aqui estava baixa? Eu disse, não, ele não questionou isso comigo, mas tá. Quer dizer, uma coisa que é impossível um profissional não ver isso para falar, eu fui questionar. Não, é porque para mim esse nível aqui tá bom. Não é esse nível que tá bom. Vamos estudar quais os níveis que estão sendo aceitos hoje, né? Exato. E a sintomatologia, Sim. né? Se muitas das vezes a pessoa relata que ela sente fadiga, sente fraqueza, indisposição, e você percebe que a quantidade de vitamina B12 está abaixo do que seria o ideal, Sim. Não seria coerente orientar, por exemplo, uma suplementação? Sim, mas aí é o caso que vem. É o profissional que não te olha, só pega a guia da Unimed, passa o exame, tchau, pode fazer o seu exame e volte, quando voltar, traga para mim. Então não perguntou se estava cansada, se eu tinha dor na perna, nada. Então, hoje tem que olhar muito isso que ele falou. Exato. Você tem que olhar, eu não estou falando com o profissional, estou falando com os pacientes. Uhum. O profissional que você vai, se ele te dá um atendimento humanizado. Perfeito. Porque, às vezes, muitos diagnósticos, viu, eles erram por essa falta de um atendimento humanizado. Humanizado, né? Com certeza. Olha, isso aqui é uma enciclopédia. Vocês viram hoje lá no Instagram muita gente falando. Hoje eu vou aprender muito com ele. E até eu já estou aprendendo também, de tanto conversar com ele. É recíproco. Aprendo muito. E quando eu chego em casa, eu vou olhar lá na minha enciclopédia do Dr. Google. Está lá. Está, e tá tudo bem. Eu ficaria aqui o resto da noite conversando com ele, sabe? Porque ele me dá uma paz, ele me dá uma calma, e com isso eu já sinto que eu já estou boa. E agora eu estou cuidando também de outras coisas, já não estou mais só na doença, né? Já estou nos procedimentos estéticos, mudando aqui meu corpo, que eu conto para vocês, porque hoje eu já não tenho mais tempo. Estão me dizendo que eu estou com 15 minutos de programa, gente. O que é isso? Passou Papo que a gente nem bom, viu. passa que a gente não sente, né? E eu vou fazer algumas observações aqui no meio do programa, né? Alguns agradecimentos, falar algumas coisas. Quero lembrar para vocês, né? que eu fiz uma collab, né? Aqui com as óticas Vision Loop. Eu vou colocar aí no Instagram. E eu tenho aqui os óculos, tá? Quero mostrar mais uma vez. Já mostrei aqui, viu? Olha, eu estou muito satisfeita com isso aqui. Foi um convite, né? Dessa ótica que criou
uma marca para mim. Extremamente sofisticada. É? Você gostou? Adorei. Inclusive, Olha, é a marca 2S, que é Sandra Silva, entendeu? Então, ela criou, fez uma collab pensando em mim e no estilo que eu uso. E é uma collab, são poucos. Perfeito. É difícil ter um repetido, né? Ter vários modelos. Por exemplo, esse modelo aqui eu acho que já só tem esse. Então, eu quero fazer o meu agradecimento mais uma vez às óticas Vision Look, tá? Porque realmente eles acertaram aqui, tá? Em tudo que eu gosto aqui. Masculino e feminino, Sandra? Tem agora, na tem coleção? alguns modelos masculinos, tá? Perfeito, Que perfeito. serve também como se fosse unissex, né? Excelente. Obrigada, Óticas Look. Aqui ainda tem outro modelinho também. E a gente já está com muito corrido aqui, não dá tempo. Que eu sou meio enrolada. Mas, olha, eles são incríveis, tá? Nossa. E tem muito estilo e muita sofisticação também, né? Isso. Lembra aqui? Eu gostei muito. Muito obrigada, tá? E quero também falar um pouco, né? Sobre o presente aqui que eu que trouxe, ele me carinhoso. trouxe. Na verdade, tá? a Ozontec mandou para você. Agradecer para a Ozontec essa parceria, né? A gente vai fazer uma parceria muito boa daqui para frente. E esse produto aqui, hoje, ele me trouxe... Gente, olha só. Eu, por conhecer a Sandra, né, um pouco, eu já percebi que ela é extremamente vaidosa com a qualidade das suas madeixas, tá? Então, um dos nossos maiores representantes da Ozontec aqui a nível nacional, ele disse: Maurício, envia para a Sandra o nosso lançamento, tá? O Ozone Cream, para ela potencializar os cuidados com os cabelos dela. Eu tenho certeza que ela vai gostar muito. Tá? Isso, São que 20 maravilha. em 1, ou seja, uma blindagem e proteção térmica contra todos os danos que os cabelos vão sofrendo. Isso, vai sofrendo. Né? Olha, agora Então, fazendo natação, gente, exatamente. Eu não quero que tu saia da natação. Por mim, você continua perfeitamente ali, mas você precisa ter o recurso necessário. Precisa ter esse cuidado aqui. Olha, Ozontec, muito obrigada. Muito obrigada, Maurício. E olha, eu já estou usando o shampoo também de mel. Isso, você já me presenteou, ozônio, de mel de ozônio. Gente, fantástico. Tecnologia, nanotecnologia, né? Não tem igual, é o futuro, é o ozônio. Obrigada, Ozontec. Não, mas eu não vou parar a natação, não. Não, de modo algum. Não vou parar. O professor aí sabe que a aluna ela é bem disciplinada, né? Com certeza. Bem disciplinada. E é isso. Eu vou deixar esse finalzinho do programa para você concluir, né? Falar mais um pouquinho, porque é difícil ter uma pessoa que tenha tanto... Encontrar com uma pessoa, um profissional, que tenha tanto conhecimento da ozonioterapia como o Maurício aqui. Gente, se eu estou aqui hoje, né, isso é uma frase já bem clássica, batida, inclusive, que diz o seguinte, que se eu vi mais longe foi por estar sobre os ombros de gigantes, tá? Então, se eu estou aqui hoje, é justamente porque um dia eu tive contato com profissionais que me ensinaram o caminho a ser percorrido de acordo com o propósito que eu estava vivendo. Então, agradeço aqui a profissionais como, por exemplo, o Dr. Silvério, a doutora Cibele Aguiar, que são pessoas assim que aqui em Belém foram pioneiros, abriram caminho, né, para que hoje eu pudesse estar atuando como ozonioterapeuta. E agradeço também ao meu orientador de mestrado, o Dr. Carlos Marques, um profissional, uma sumidade. Se você acha que eu sou uma enciclopédia, saiba que existe uma pessoa, tá, com 4 pós-doutorados, 2 mestrados, 2 doutorados, que foi o meu orientador. Nossa! De mestrado. É surreal. E assim, gente, para mim é uma honra estar representando esse time de pessoas que lá atrás confiou em mim quando eu era apenas um profissional recém-formado, e hoje, graças a Deus, posso dizer que sou um especialista, pós-graduado, com mestrado, professor universitário, tá? E assim, a ozonioterapia é uma entre tantas técnicas incríveis, mas lembrem, ozônio não é algo novo, tá? Já existe há mais de 100 anos, gente. Só que aqui no Brasil
é recente a implementação, tá? Porque havia toda uma legislação ainda a ser organizada para viabilizar a atuação profissional como a minha, por exemplo, tá? Mas começou lá atrás. Então, eu agradeço a todos os profissionais que abriram esse caminho para que eu pudesse hoje estar aqui atendendo a Sandra, né? E várias outras pessoas que, graças a Deus, confiam no meu trabalho. Então, obrigado, mãe, obrigado, pai, pela educação, obrigado a toda a minha família, meus pacientes. Vocês fazem tudo ser muito melhor. E eu agradeço a vocês de coração, viu? Então, Sandra, olha, uma gratidão enorme. Gratidão minha por conhecer você e gratidão a tudo, né? Principalmente por hoje abrir o ano aqui de 2025, né? Com meu... Gente, vocês acreditam que eu estou na 6ª temporada do meu podcast? Incrível. É incrível, viu? E graças a Deus. E já abrindo esse ano de 2025, né? Com ele, né? Com essa pessoa maravilhosa, já com meus patrocinadores aqui, a Zontec, a Vision, a Look Vision. E eu só tenho que agradecer, sabe, a esse carinho, porque isso é vocês que são responsáveis por isso. Porque no decorrer dessas 6 temporadas, né? O Pode do Meu Jeito cresceu muito, se profissionalizou muito. E vocês são responsáveis por isso, meus seguidores, porque senão, né? Meninos e meninas, como seriam, né? Perfeito. Muito obrigada, tá? E vai chegar muita, muita novidade ainda nesse ano. Com certeza. Tá? Com certeza. Muito obrigada, Lindoca. Gratidão. Obrigado, tá? Sandra. Valeu. E Conte olha, comigo, conte comigo. Eu vou contando tudo para vocês. Vocês vão ver tudo que vai melhorando aqui, viu? certeza. A responsabilidade é dele. Obrigado. Obrigada. Valeu. Valeu.